Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br, ok? Combinado? Então, beleza. Pessoal, deixa eu dar um recado para vocês aqui. Alguns dias, poucos dias aí, a gente vai ter uns tipo ao vivo, tá? Porque eu vou passar por uma cirurgia. Coisa simples, ok? Daqui a pouco eu já tô aqui de volta, tá? Então, mas nesse tempinho vai ter aí os tipo ao vivo para vocês em vez dos ao vivo. Assim que eu estiver ok, eu já volto fazer ao vivo aqui. Acho que talvez até, não sei se nessa semana ou semana que vem, tá? Mas acho que é tranquilo. Tá bom? Aí eu já volto, beleza? Bom, então vamos para o relato de hoje, que é aquele tema que a gente gosta, eu pelo menos. Realidade alternativa? Vamos ver. Meu Deus, liga ar-condicionado. Eu estou com calor. Por favor. Já coloquei o controle no cu. Vamos lá. Realidade alternativa? É esse o título do relato. Ai, gente. Olá, Ana e Matheus, olá, assombrados, é um prazer estar escrevendo para vocês. Conheci o canal Assombrado há muitos anos, mas pela correria da vida eu não consigo acompanhar como eu queria. Sempre, né? Então acabo acompanhando nas folgas ou quando tenho, por algum motivo, mais tempo em casa. É uma moça que nos conta. Durante a pandemia mesmo, vocês me fizeram companhia durante vários e vários dias. Obrigada pelo trabalho, imagina a gente que agradece. Eu me chamo Fulana, tenho atualmente 31 anos. Pode falar o nome das cidades que eu vou citar aqui, tá? O relato não terá nomes, então tá tudo ok. Nunca fui de ver coisas. Apesar de acreditar que existe um mundo desconhecido, nunca realmente tive grandes experiências. Eu não gosto de falar sobre o ocorrido e, na verdade, só quem conhece a história são alguns envolvidos na história, né? Como os meus pais. Depois disso, o assunto morreu. Foi estranho, eu não tenho explicação, eu acho que eu nunca terei. Foi um dos poucos casos em que eu gravei na memória por muito tempo. Não tinha coragem de escrever para vocês, eu sentia vergonha, sei lá. Mas como vocês contam relatos no canal e vejo muita gente compartilhando, eu tive um surto de coragem. Vou falar. Então vamos lá. Já faz muitos anos, eu não consigo lembrar de datas corretas, mas tinha cerca de 15 anos. Provavelmente no ano de 2006 ou 2007. Eu era uma jovem, estilo roqueira, sabe? Andava de preto, ia pra show de rock, estávamos bem no auge daquela época. E eu sempre morei em um bairro muito afastado, na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba. Era um final de semana e eu tinha ido para onde? Para um show de rock na minha cidade. Eu sempre ia com um grupo de pessoas do bairro e nesse dia eu fui também. O show ocorreu perfeitamente, mas na hora de ir embora, os meus amigos quiseram ir para a praia. Antigamente o pessoal se reunia muito para fazer luau por lá. Enfim, eu não quis ir porque eu estava bem cansada do show. Na minha cidade há uma integração de ônibus. E eu peguei um ônibus e fui para a integração. E aí eu peguei um ônibus e fui para a integração pegar um outro ônibus para o meu bairro. Já eram umas 9 horas da noite e não queria chegar muito tarde em casa, né? Porque tinha que descer no ponto de ônibus sozinha. E eu ficava com medo de ficar muito esquisito. Muito esquisito? E eu ficava com medo de ficar muito esquisito, ela descer sozinha, andando sozinha à tarde da noite, é isso? Bom, ao chegar na integração, essa integração que ela fala seria tipo um terminal de ônibus, né? Onde você pega um para outro lugar, pega alguma coisa assim. Ao chegar na integração, ela estava lotada, como de costume, para um final de semana que sempre tinha algum show em algum ponto da cidade. Minha parada dentro da integração sempre estava muito lotada, porque o bairro onde eu moro é muito populoso. Quando meu ônibus chegou, percebi que não subiu ninguém. Achei estranho, cheguei até a descer do ônibus e olhar se realmente era o número do meu ônibus. E era. Pelo menos eu achei que era. Por um momento, apesar de achar estranho, fiquei feliz que teria lugar à vontade para eu sentar.
Quando sentei no ônibus, olhei e percebi que só havia uma senhora, 2 homens e o cobrador, além do motorista, é claro. A senhora, bem velhinha, meio careca, sabe? Cabelos super ralinhos, olhos fundos, com uma roupa velhinha, uma sacola na mão. Ela ficou me encarando por um tempo, de cara feia. Mas eu desencanei, né? E pensei, bom, claro que uma senhora vai olhar pra mim e pensar logo que eu era uma louca adoradora do diabo, né? Pelo estilo das roupas. Bom, fechei os meus olhinhos na tentativa de tirar aquele cochilo no ônibus, como de costume, e forcei ali um cochilo, mas eu não consegui cochilar. Eu estava meio que incomodada, sei lá. Quando abri os olhos, eu estava em um local bem diferente do meu trajeto. E, sinceramente, nem sei como que eu cheguei lá. Era uma pista de asfalto que só tinha reta, com mato do lado. Sabe quando você está indo para o interior? Era essa a minha sensação. Fui até o cobrador do ônibus e perguntei: moço, esse ônibus vai para tal bairro? E o cobrador calado estava e calado ficou. Ele estava com uma farda branca, meio encardida, sabe? E de óculos escuro à noite. Eu lembro de olhar para trás e a senhora falar: senta que estamos chegando. E brava, viu? Falou brava ainda. Eu foi sentar mesmo, né? Já estava morta de medo. Os 2 homens no ônibus, mudos e de cabeça baixa. Eu não lembro das roupas ou da fisionomia deles, apenas da senhora, que parecia uma senhora muito sofrida. O ônibus aparentemente não tinha nada de diferente, apenas um cobrador esquisito e uma senhora esquisita. O motorista dobrou em uma estrada e, para o meu desespero, nós chegamos. E chegamos em um campo de terra, onde não tinha quase nada. Um poste com uma luz amarela, uma casinha velha, 2 botecos do lado e só. Tudo muito vazio. A senhora desceu do ônibus, olhou para mim e sorriu. Apesar do poste de energia, estava uma escuridão danada lá fora, que eu nem vi se essa senhora tinha dente ou não. Eu entrei em desespero por dentro e tentando fingir normalidade por fora. Antigamente havia aqueles orelhões, sabe? Onde a gente ligava, né? O telefone público. Tinha um orelhão perto de um desses botecos. Enquanto o motorista e o cobrador entravam na casinha velha que tinha do lado, a minha primeira reação foi correr até o orelhão e tentar ligar para minha casa a cobrar. E funcionou. Meu pai atendeu. A ligação estava muito ruim e eu falei: pai, eu tô perdida em um campo de terra. Eu não sei voltar para casa. Falei isso aos berros. Meu pai, Ana, era motorista de ônibus na época e ele falou o seguinte: chame o motorista e diga que você ia para o bairro tal, que você pegou o ônibus errado e peça para entrar no próximo ônibus rapidamente. E aí a ligação caiu. Tentei ligar de novo e o orelhão não dava mais linha. Corri para a casinha e, ao entrar, o motorista sentado e de óculos escuros à noite. O cobrador do lado sentado também num silêncio ensurdecedor. Uma casinha velha com chão de terra e apenas 3 cadeiras. E eu falei: moço, eu deveria ter pego o ônibus tal. Eu vi que esse ônibus era o tal número, mas eu vim parar aqui e eu não sei onde eu tô. Eu preciso ir para tal bairro, mas eu não tenho mais passagem. Por favor, me ajuda. E ele virou-se rapidamente para mim, fez uma cara de espanto, que eu só percebi assim mais por causa das sobrancelhas arqueadas, já que com óculos escuros eu não conseguia ver os olhos dele, e falou o seguinte: você sabe onde está? E eu falei: não, eu não sei, que bairro é esse? Ele levantou muito, mas muito rápido e disse: corra pro ônibus. Eu entrei no ônibus correndo. Ele entrou no ônibus também e deu uma arrancada, mas tão brusca que eu quase voei do assento, literalmente. Ele dirigia com tanta velocidade, passando por aquela mesma rodovia, só que tão rápido. Eu não vi carros na rodovia, nem na ida nem na volta. Mas, Ana, na volta eu tava com tanto medo que eu paralisei. Eu não conseguia falar, eu não conseguia chorar. Eu fiquei muda,
paralisada. Como num passe de mágica, eu digo de mágica porque eu não sei como que aquela rodovia, eu não sei como daquela rodovia nós chegaríamos na integração da cidade. Ele entrou com o ônibus na integração, abriu as portas e falou: desce, desce rápido e me desculpa. Eu só desci correndo e ele arrancou com o ônibus dali. Eu lembro o número do ônibus, 799. Ao chegar na integração, em choque, peguei um outro ônibus que sim, agora sim, estava lotado como de costume. Desci na minha parada, fui para casa correndo e quando entrei em casa eu falei: mãe, me desculpa, eu cheguei tarde porque eu me perdi. Na minha cabeça, Ana, todo aquele percurso de ida e volta com ônibus, eu ligando pro meu pai, etc., já tinha se passado umas 3 horas. Eu devia estar chegando em casa de por volta da meia-noite, por aí. Eu não tinha celular na época, então eu meio que me baseava pelos percursos dos transportes. E minha mãe disse: ah, tá bom, mas eu achei que tu chegou foi cedo. Quando eu olhei na hora, gente, era 9h50 da noite. O tempo de percurso do meu ônibus da integração para casa é esse. 50 minutos é o tempo normal de sair da integração e chegar em casa. Mas como? Eu contei para minha mãe que eu tinha me perdido, que eu tinha ligado para casa e o meu pai atendeu. E ela falou: o teu pai foi dormir cedo hoje, menina. Era nem 8 horas da noite. Tu deve ter ligado para casa errada. E riu. Meu, subiu um desespero. Foi o que eu senti na hora. Um desespero. Sabe, um desespero? Foi o que eu senti na hora. Fui pro quarto, chorei. Chorei no quarto. Meu pai, Ana, era motorista de ônibus, como eu te falei. E quando ele pegava o primeiro ônibus do dia, ele acordava às vezes às 3 da manhã, ou até antes. Então era normal ele dormir muito cedo. No outro dia, perguntei ao meu pai se ele lembrava que eu tinha ligado para ele e tal. E ele disse que estava dormindo. Como minha mãe falou, né? Então eu contei a história e disse que eu peguei para voltar o ônibus. Contei a história e disse que para voltar eu peguei o ônibus 799. E ele disse: mas esse ônibus não existe. Eu insisti que eu peguei esse ônibus, tadinho. Ainda ele foi atrás para saber se tinha uma linha nova de ônibus e que ele não estava sabendo e tal, mas realmente não tinha. Eu não falei mais nesse assunto porque os meus pais podiam achar, sei lá, né, que eu estava ficando louca e ficarem mais preocupados ainda. Apesar do susto, eu cheguei bem, cheguei viva, mas eu não consigo conversar com ninguém sobre esse assunto, porque na época eu senti um medo que eu nunca tinha sentido na vida. A verdade é que eu não sei explicar o que aconteceu. Desculpa se o relato ficou grande, abraços e admiro muito vocês. Um beijo pra você, muito obrigada. Sete Além, sei lá, ela foi pro... Gente, eu fico passada e adoro essas histórias. Eu lembro de como ela contou aqui, me lembrei agora de um outro relato, onde a moça, eu não sei se ela fazia faculdade numa cidade, morava em outra, sei que ela entrou no ônibus para viajar, nesses ônibus de viagem, e o ônibus parou, numa dessas paradas que eles fazem pra gente ir no banheiro, comer alguma coisa, tal, depois volta e segue viagem. E aí ela não desceu do ônibus, ela continuou no ônibus, se não me engano. Só que, de repente, estava tudo mudado dentro do ônibus, as pessoas estranhas, sei lá. Sei que ela desceu do ônibus, ela não estava nessa parada. Estava num outro lugar. E aí ela começou a andar para ver onde que ela estava e não sei o quê. De repente, ela se perdeu, sei lá. Eu sei que ela andou. Ela falou que andou tanto, andou. E tava já suada, chorando, não sabia onde tava, não tinha nada que ela pudesse pedir ajuda. E ela andando. De repente, ela chegou no mesmo posto onde o ônibus tinha parado. E aí, tava lá todo mundo comendo salgado, não sei o que. Ou seja, o ônibus faz uma parada do quê? De 10, 15 minutos pra gente, geralmente, para o pessoal ir no banheiro, pegar alguma coisa pra comer. Às vezes, até meia hora, no máximo, que eu já vi. Mas é 15 minutos, 20. E foi esse o tempo que passou. Só que ela falou que ela andou por horas. Ela tava ofegante, ela tava suada. E como que ela sai de um lugar, anda e chega naquele lugar de, né?
Então, achei muito interessante, achei bem curioso os relatos. Esse dela aqui também, de pegar um ônibus e ir pro... Tem vários outros também, né? Eu não vou lembrar tudo aqui, mas parece que tem um lance aí com esse negócio de ônibus, que... Gente, alguém já passou por isso? Conta aqui pra gente. Deixe seus comentários, sempre com respeito também, por favor. Espero que tenham gostado, um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui!